Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yuhara, sou professora para concursos e hoje eu vou falar de um tópico muito importante para a sua prova, para você que é professor aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Vamos falar um pouquinho sobre currículo em movimento? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pressupostos teóricos, que é o assunto que mais cai dentro de currículo em movimento. Vou falar algumas teorias, teoria crítica, pós-crítica, quais são os autores que são fundamentais para a elaboração do currículo em movimento aqui da Secretaria do Distrito Federal. Vamos lá? Então, na tela, vou colocar aqui a tela para vocês. Na tela, vamos falar um pouquinho sobre currículo em movimento, pressupostos teóricos. Para você que já teve acesso, é um documento, né? Como se fosse um caderno que vai vislumbrar, vai falar um pouquinho sobre a base do currículo que deve ser feito aqui dentro da Secretaria, dentro da rede de ensino do Distrito Federal. Vou colocar aqui na tela o meu @ para vocês me acompanharem lá também pelo Instagram, onde eu compartilho dicas diárias sobre concursos públicos. Vamos lá? Vou começar aqui já com a teoria crítica e pós-crítica, que são duas teorias que foram, eleitas como teorias para basear o currículo que é da rede aqui de ensino do Distrito Federal. Então, a gente tem teorias vou colocar aqui na apresentação, teorias bem já avançadas, teorias bem emancipadas para a nossa rede de ensino do Distrito Federal. Vamos discutir um pouco acerca de cada uma delas. Temos a teoria crítica, e eu trouxe essa imagem aqui para a gente observar bem, na teoria crítica e a teoria pós-crítica. A teoria crítica já é uma teoria de currículo bem emancipadora, mas a gente vai ver que a teoria pós-crítica vem para complementar essa teoria crítica, que já é bem importante para a nossa rede de ensino e para o nosso currículo aqui dentro do DF. Então, vamos lá. O que é a teoria crítica? A teoria crítica, como eu trouxe aqui, busca questionar as desigualdades sociais, a neutralidade do conhecimento e do currículo. O que essa teoria crítica diz? Diz que o currículo, que o ensino, ele não é neutro, é um ensino que tem uma intencionalidade, ele sempre vai ter uma intenção. Então, vai questionar essa neutralidade do conhecimento e do currículo. Busca desvendar como o poder e a ideologia operam para manter o status quo. Então, essa teoria, como eu já disse, ela já é bem emancipadora, porque ela traz a ideia de não manutenção do status quo, que é aquela teoria tradicional, que quer deixar tudo como está, quer deixar o professor como centro do saber e o aluno passivo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a teoria crítica, ela vem para questionar isso, transformar a realidade do aluno e possibilitar um ensino que faça o aluno repensar, faça o aluno pensar na sua realidade e repensar a sua realidade. Já a teoria pós-crítica, como eu disse para vocês, ela vem não para duvidar da teoria crítica, que já é uma teoria muito boa, e com ideias muito interessantes para a transformação social por meio da educação. A teoria pós-crítica vem trazendo uma complementação. Dentro aqui da teoria pós-crítica, busca-se um aprofundamento das relações de poder que criam e produzem diferenças. Então, a teoria crítica vem trazendo essa ideia de não manutenção do status quo, de transformação da realidade social, que já é um assunto bem importante, para quem viveu anos com a pedagogia tradicional, que é aquela que quer manter tudo como está. A teoria crítica vem trazendo já essa emancipação para a rede de ensino do Distrito Federal por meio do currículo, e a teoria pós-crítica, ela vem para complementar a teoria crítica. E agora, na teoria pós-crítica, além de buscar essa transformação social, eu também vou questionar as desigualdades, as diferenças. Então, eu vou trazer uma variação de diferenças para a nossa rede de ensino, para o nosso currículo aqui do DF. Vou colocar aqui na tela. Então, eu vou questionar a produção de desigualdades entre gênero, raça, sexualidade e vai além da tolerância e do respeito, analisando mecanismos que geram assimetrias. Então, eu vou ali complementar a teoria crítica que já busca essa transformação social e vou trazer também mecanismos para entender essas diferenças, como essas diferenças são constituídas, dentro de um país que é tão heterogêneo, beleza?
Aí eu trouxe uma parte aqui bem importante, trouxe até a bandeirinha do DF. Não se aceita no Distrito Federal, na rede de ensino do DF, um trabalho com a teoria tradicional, que é aquela teoria que quer manter tudo como está, que busca a preservação do status quo, né? É uma teoria que vê o professor como centro do ensino, centro do saber, e o aluno apenas como passivo nesse processo de ensino-aprendizagem. E essa teoria, ela vislumbra o currículo coleção. O que é esse currículo coleção? É o currículo que é prescrito, linear, fragmentado, né? Que não visa, que não olha para a realidade do aluno como uma forma de educação. Essa abordagem é vista como um modelo que desconsidera os saberes e fazeres dos alunos e que tem servido como um sustentáculo à reprodução de desigualdades sociais. Então é o que eu disse para vocês, né? Esse currículo coleção, ele tá para a teoria tradicional, assim como a teoria crítica tá para esse currículo em movimento, um currículo que preza pelos saberes dos alunos, saberes que vêm de fora para dentro da escola. E não são só aqueles saberes visando o cognitivo do aluno, mas agora vendo o aluno de maneira integral, o social, o afetivo, e não somente o cognitivo, como é na pedagogia tradicional. E dos conhecimentos e valores hegemônicos. A gente vai falar um pouquinho também sobre hegemonia, de manter tudo como está, de manter as relações de poder como estão. O aluno não é visto como aquela pessoa que vai transformar a sua realidade. Tá? Agora, na teoria crítica, não. E na teoria pós-crítica, menos ainda. São duas teorias que se complementam para a emancipação de uma sociedade que busca a transformação social e busca também um currículo que vai construir esse aluno completo, um aluno que é cognitivo, é também social, é afetivo, beleza? Então, aí, agora, vocês vão ver que esses pressupostos teóricos são exatamente isso, são abordagens que baseiam o nosso currículo dentro do Distrito Federal. Agora eu vou trazer um pouquinho a concepção de cada uma dessas teorias, a teoria crítica e a teoria pós-crítica, para a gente entender um pouquinho melhor. Na teoria crítica, como eu coloquei lá, né, questiona o que é considerado natural na sociedade, as desigualdades sociais e a neutralidade do conhecimento do currículo. Como eu disse para vocês, a gente vê agora o ensino como um ensino não neutro. O ensino, ele possui uma intencionalidade, que é de transformação daquela realidade social, de transformação e de construção de um aluno que vê a escola como um instrumento de transformação social, que vê o ensino, a aprendizagem como um instrumento de transformação social. E qual é o seu objetivo? Busca uma racionalidade emancipatória e a promoção de um compromisso ético com a transformação social. Então, diferente daquela ideia do status quo, de manutenção, de deixar tudo como está, aqui não. Agora a gente vai ver o aluno em vários aspectos e também como um transformador da sua realidade. Para a teoria crítica, tô aqui, ó. Conceitos como ideologia, reprodução cultural, social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e currículo oculto são fundamentais para a organização curricular. Essa ideia do currículo oculto, daquela coisa que não está prescrita, que não está no documento, mas que são aspectos que influenciam no ensino-aprendizagem e que são aspectos que devam ser considerados. O aspecto das práticas sociais dos alunos. Eles vão para a escola, eles já têm algum saber. A gente vai considerar esse saber do aluno, mesmo que seja construído fora da escola. Então, é isso, a nossa teoria crítica. Agora vamos aqui para a teoria pós-crítica. Como eu disse, ela não vai tentar substituir a nossa teoria crítica. Na verdade, ela é uma complementação. Considera as relações de poder que estão na base da produção das diferenças. E a teoria pós-crítica, ela vai focar na ideia da diferença, trazer as questões de desigualdade social, trazer minorias, né, que são vistas aqui como são minorias dentro da sociedade. Então, diferente da teoria crítica, a teoria pós-crítica, não se limita a ensinar a tolerância e o respeito, mas busca analisar os processos pelos quais as diferenças são criadas através de relações de assimetria e de desigualdade. Então,
ela não vai se limitar a ensinar o que é respeito, o que é tolerância, mas ela vai a fundo, ela vai tentar investigar como se deram essas diferenças, né? Pensar na história dos negros, que desde a concepção aqui do Brasil, desde da redescoberta do Brasil, que os negros são trazidos aqui para o Brasil como escravos, e desde então sofrem com essa discriminação. Então, a busca aqui na teoria pós-crítica é ir além, é investigar o porquê dessa intolerância, o porquê dessa desigualdade social, beleza? A teoria pós-crítica é a base para a conclusão, né, da inclusão de temas como educação para a diversidade, cidadania, direitos humanos e sustentabilidade. Tá vendo que ela, além de complementar aquela teoria, né, da teoria crítica, que é a manutenção do status quo, ela vem além, ela vem trazendo diversidade, ela vem trazendo cidadania, direitos humanos e sustentabilidade, para a gente construir um cidadão completo, né, em várias áreas. E aquele cidadão que é exigido pela nossa sociedade atual. Um cidadão que é consciente com a natureza, um cidadão que é consciente com os direitos das pessoas, dos humanos. E que são propostos pelos eixos transversais do currículo. Então, você vai ver que esses pressupostos teóricos, esse primeiro que a gente está vendo aqui, é de teoria crítica e pós-crítica, mas você vai ver que todos os pressupostos, né, eles vão se alinhar de alguma maneira. Vocês vão ver que vai existir um pressuposto voltados pelos eixos transversais, que conversam com a teoria pós-crítica, que é esse primeiro pressuposto que a gente está vendo aqui. Agora vamos aqui para o segundo pressuposto teórico que embasa o nosso currículo dentro da rede de ensino do Distrito Federal. Educação integral é ampliação de tempos e espaços. Aí aqui eu trouxe várias figurinhas, eu trouxe essas duas aqui, para a gente entender melhor a ideia da educação integral, que se diferencia da educação em tempo integral. A educação em tempo integral visa apenas ampliar o tempo que o aluno fica na escola, tá? Mas a gente vai ver que essa educação em tempo integral, ela vai favorecer de vários modos a educação integral, que é uma educação que se pauta não apenas no tempo que o aluno fica, mas na construção completa de um cidadão na sua base cognitiva, na sua base social, afetiva, beleza? Aí por isso que eu trouxe essa figurinha aqui, ó, o relógio quebrado. Eu não estou falando apenas de uma educação de tempo integral, eu estou falando de uma educação integral, uma educação completa, para formar um cidadão completo, tá? Então, é o desenvolvimento em todas as dimensões, né? Cognitiva, social, afetiva, psicomotora. A escola não é o único espaço de aprendizagem. Então, a escola vai ser aquele meio formal, né? Aquela instituição em que o aluno vai para adquirir conhecimento sistematizado, conhecimento formal. Mas também vamos considerar o que o aluno aprendeu fora da escola, né? Diante das suas práticas sociais, da sua convivência com a sua realidade social. Então, o tempo de aprendizagem também é ampliado. É claro que o aluno passar mais tempo na escola vai favorecer com que ele tenha contato com essa construção de várias dimensões, né? Mas não se limita à educação integral, que é esse pressuposto teórico, ele não se limita a uma educação de tempo integral. A educação de tempo integral, que é ampliar o tempo do aluno na escola, pode favorecer para uma educação integral, para uma educação do indivíduo, para uma formação do indivíduo em vários sentidos, em vários critérios, em várias dimensões. Então, eu trouxe aqui, ó, o tempo de aprendizagem também é ampliado, né? Aí aqui eu estou falando de uma educação de tempo integral, com atividades que podem ocorrer em diferentes momentos do dia e da semana, promovendo experiências diversificadas. Então, essa educação, esse tempo integral, essa ampliação do aluno na escola, claro que vai favorecer para o aluno para uma educação integral, que é a construção de um indivíduo completo. Então, nosso segundo pressuposto teórico, a gente tem aqui já as teorias, né? Teoria crítica e teoria pós-crítica, também a educação integral. Agora vamos para o nosso terceiro. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios. Eu trouxe também os princípios desse segundo pressuposto teórico da educação integral. Vou colocar aqui na tela. Existem alguns princípios para essa educação integral, que visa, né, formar um indivíduo completo em várias dimensões. Dentre eles, eu trouxe vários aqui, a integral. Vou colocar aqui.
Integralidade, que é entendida como a formação completa dos estudantes, equilibrando aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. A intersetorialização, que é a articulação entre políticas públicas das diferentes áreas sociais, econômicas, culturais, esportivas, para potencializar a oferta de serviços e melhoria da qualidade da educação. Então, se eu vou formar um indivíduo completo, é claro que eu vou pensar em vários setores, né? Não é só o setor da educação, são vários setores que vão influenciar nessa formação do indivíduo. Transversalidade é a adoção de temas que perpassam todas as atividades docentes, independentemente de disciplinas. Então, eu não vou pensar a sustentabilidade, por exemplo, que é essa formação de uma educação ambiental, né? Construir um indivíduo consciente com a realidade, consciente com o planeta. Eu não vou pensar em uma disciplina específica para falar disso. Eu vou me basear em uma transversalidade. Todas as disciplinas, por meio da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, vão falar sobre esse assunto, esse tópico que é importante para construir um indivíduo integral. Beleza? Aí tem aqui também diálogo de escola e comunidade, a transformação da escola em um espaço comunitário que valoriza os saberes locais e resgata tradições culturais. Então, eu vou pensar também nessa questão da escola dialogando, né, a quebra de muros. A escola não é sozinha ali, ela precisa dialogar com as práticas sociais, com a realidade do indivíduo. A territorialidade, que traz essa ideia de que a cidade é um laboratório de aprendizagem, rompendo com os muros da escola e utilizando outros espaços da comunidade, como museus, igrejas e praças. Então, é exatamente isso. Para formar um indivíduo completo, eu preciso sair da escola. Não é só aquele saber sistematizado, aquela ideia cognitiva que vai formar esse indivíduo. Eu preciso pensar nesse indivíduo dentro das suas práticas sociais, pensando na sua comunidade, onde ele se constitui dentro da sua prática social, com a sua família, com as pessoas que estão ali em volta, né? E o trabalho em rede, é claro, a colaboração entre todos os profissionais da educação para criar oportunidades de aprendizagem, reconhecendo que o estudante pertence a uma rede e que há uma corresponsabilidade pela sua formação. Então, se a gente pensa em uma formação integral, é claro que não é só o professor de matemática que vai trazer assuntos voltados à matemática, não é só o professor de português que vai trazer assuntos voltados para o português, é todo mundo trabalhando junto, como uma comunidade mesmo, e pensando o aluno como uma formação de um cidadão completo, tá? Que vai sair da escola, que vai se formar na escola, mas que vai pensar a realidade dele de maneira diferente. É essa a ideia da educação integral. Esses são os princípios. Agora, vamos falar de outro pressuposto teórico. A gente já falou aqui da teoria, das duas teorias, teoria crítica e teoria pós-crítica. Falamos da educação integral e dos seus princípios que podem cair em prova. Agora eu vou trazer aqui eixos transversais. Lembra lá que lá na teoria pós-crítica a gente fala muito desses eixos transversais, de pensar as diferenças, né? De pensar como se dão essas diferenças, essas desigualdades sociais. E agora eu vou trazer aqui 3 eixos transversais que são eleitos pelo Currículo em Movimento do Distrito Federal como pressupostos que vão embasar a rede de ensino, que vão embasar os currículos da rede de ensino do Distrito Federal. Educação para a diversidade, né? E essa ideia aqui é muito voltada lá para a teoria pós-crítica, que é pensar nas várias realidades, pensar nas diferenças sociais, seja étnico, seja racial, seja de desigualdade de gênero. Cidadania e educação em e para os direitos humanos, né, pensar os direitos humanos, e educação para a sustentabilidade. Então, a gente tem esses 3 eixos aqui. Aí eu trouxe aqui, ó, o que é a educação para a diversidade, que foi o primeiro que eu trouxe aqui, busca valorizar as narrativas e saberes de grupos historicamente marginalizados, como negros, indígenas, mulheres, população LGBT. O documento argumenta que a diversidade não se limita à raça ou à etnia, mas inclui diferenças, né, de gênero, de intelectualidade, de orientação sexual, de cultura e de classe social. É pensar na diversidade, em várias pessoas que compõem, né, a nossa sociedade. A gente não pode deixar isso de lado. Então, educação para a diversidade. Também temos aqui cidadania e educação em e para os direitos humanos. Aborda a cidadania como um conceito jurídico-político e os direitos humanos como universais e naturais.
mas também históricos. São direitos humanos universais, naturais e históricos. O objetivo é formar sujeitos étnicos, críticos e políticos, capazes de promover e defender seus direitos e dos outros. O currículo escolar é visto como um espaço fundamental para enfrentar a violação de direitos e discriminações. Então, todos se conversam, né? Se eu conheço os direitos do homem, os direitos do humano, é claro que eu não vou infringir esses direitos sendo um cidadão dentro de uma sociedade. Então, a busca é exatamente por esse indivíduo que se coloque em práticas sociais, que se coloque na sociedade como cidadão completo, que conhece direitos, que sabe a diversidade que constitui a sociedade e que, é claro, se ele é um sujeito, né, se ele é um indivíduo completo, que conhece essas disparidades sociais, que conhece a realidade, o que constitui essa realidade, ele tem menos índice de ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que não entende aquela realidade. Se ele sabe, se ele aprendeu como se deu aquela formação cultural, aquela formação social, ele tem menos índices de ser uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que vai contra essas diferenças, né? Porque as diferenças fizeram parte da sua concepção como ser humano, né? Que construíram, que fizeram ele como indivíduo dentro lá da escola. Por isso que isso é importante estar dentro do nosso currículo. Agora vamos pensar em um cidadão, né? Consciente com o planeta, educação para a sustentabilidade. Incentiva um fazer pedagógico que promova a construção de cidadãos comprometidos com o cuidado da vida e do meio ambiente. Eu tenho até aqui, já vou até pedir para que vocês acompanhem, eu também, e também é um assunto que também pode cair na sua prova, gravei uma aula falando sobre educação ambiental, que também é um assunto que cai na sua prova, tem uma lei específica para a educação ambiental. Tem um instituto, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é justamente essa ideia de ir para a escola e formar um cidadão que já seja consciente com a realidade, que já seja consciente com o planeta, ok? E conversa muito com essa educação para a sustentabilidade, que também é um dos eixos transversais aqui dos nossos pressupostos teóricos. O conceito de cidadania planetária é apresentado, sugerindo que as ações locais podem ter efeitos globais e que as soluções para os riscos ambientais estão nas atitudes individuais e locais. Então, pensar que o local também ajuda no global. Então, se eu penso isso, eu vou evitar jogar uma lata na rua, porque eu sei que aquela ação minha, por mínima que seja, pode influenciar num global, né, num total. Aí eu trouxe aqui a ideia de cidadania, dessa cidadania planetária. As ações locais podem gerar efeitos globais. O que fazemos no nosso dia a dia, em nossa comunidade ou país, tem um impacto direto ou indireto em outras partes do mundo e no equilíbrio ecológico global. Então, outra ideia aqui da cidadania planetária, a responsabilidade compartilhada, todos os indivíduos e coletivos em escala planetária, pensar no todo, né? Eu pertenço a esse todo, eu vou preservar. E superação de paradigmas antropocêntricos, que é aquele que versa sobre o centro, sobre o homem ser o centro, né? Centro de tudo. Desafia a visão puramente de que o homem é o centro de tudo e avança para uma perspectiva mais ecocêntrica, onde o ser humano é parte integrante de um ecossistema complexo e não seu dominador. Então, o homem não é o centro de tudo. A gente tem que pensar no nosso planeta como o centro de tudo. Então, agora vamos aqui a outro pressuposto teórico, agora vamos falar um pouquinho da base metodológica. Qual é a abordagem que vai dar base para o nosso currículo aqui, que a gente usa aqui no Distrito Federal, o nosso currículo em movimento? Temos 2 nomes e 2 abordagens super importantes que vão conversar com todos os pressupostos que a gente já falou até agora, com a teoria crítica, a teoria pós-crítica, com a educação integral, com os eixos transversais. Vamos falar aqui agora de 2 nomes muito importantes para o nosso currículo em movimento. Temos o Demerval Saviani, né, que vai falar um pouquinho da nossa pedagogia histórico-crítica, que é pensar na pedagogia mesmo, no ensinar, no saber. E também vamos falar um pouquinho sobre a sociedade, já que o indivíduo é produto daquele meio social, com Levi Vygotsky. Também vai ser um nome muito importante para o nosso currículo em movimento. Então, dentro dessa base metodológica, vamos ter essas 2 abordagens, esses 2 nomes, que vão conversar com tudo que a gente viu até aqui. Pedagogia histórico-crítica. Na pedagogia histórico-crítica, eu vou me basear no materialismo histórico-dialético,
de Marx, né? O que significa que ela, né, entende a sociedade e a educação como um processo histórico, dinâmico e contraditórios, marcados por relações de saber e de poder. Então, é aquela pedagogia emancipadora, vai pensar a realidade social como um processo histórico, pensar as desigualdades sociais como um processo histórico. É aquela questão lá da teoria pós-crítica, pensar como fizeram, por que essas pessoas são vistas como desiguais dentro da sociedade. Busca por uma pedagogia que seja capaz de intervir na sociedade para transformá-la. Então, se você já estudou um pouquinho de Demerval Saviani, você vai ver que o processo de aprendizagem dele parte da prática social e perpassa vários segmentos e volta para a prática social. É o aluno vindo de uma realidade social e voltando para transformar essa realidade social. Voltar aqui. Então, a educação não é vista como neutra. Lembra que eu falei para vocês, lá na educação integral, a educação dentro da teoria crítica, que é o nosso primeiro pressuposto teórico que a gente falou aqui, não é neutra, ela tem uma intenção, né? Então, ela é sempre parte da sociedade e reflete contradições históricas, dinâmicas e que vem de uma realidade de relações de poder e de saber. A educação não é apenas um instrumento de reprodução social, exatamente isso. Isso daqui, de ser um instrumento de reprodução social, é o que prega o currículo coleção, o que prega a pedagogia tradicional. Agora a gente vai questionar isso. A educação não é só esse instrumento de reprodução. Na verdade, ela vai ser um instrumento de transformação social e não de reprodução social. A gente vai questionar esse status quo. Como algumas teorias mais pessimistas podem sugerir, e também tem o potencial de ser um instrumento de transformação social. É o que a gente viu aqui. Existem várias pedagogias e a gente estuda, né, lá em tendências pedagógicas para fazer a nossa prova, né? Durante os anos, várias pedagogias, vários instrumentos para a educação, é claro que foram sendo apresentados socialmente, mas agora, dentro de uma pedagogia mais emancipatória, a gente tem a ideia de transformar a sociedade, usar a educação como instrumento de transformação social. Por isso que a gente usa aqui a nossa abordagem da pedagogia histórico-crítica, que é olhar para a prática social, visar ali a sistematização, né, por meio de conteúdos e voltar para a prática social para transformar essa realidade a partir do que a gente já aprendeu da sistematização, quase não saiu, da sistematização que a gente já aprendeu na escola. A gente já tem contato na escola com saberes sistematizados, com abordagens de vários autores, com abordagens que já foram pesquisadas e vão ser ensinadas dentro da escola. E a gente vai usar essa sistematização para transformar essa nossa realidade social. Agora vamos falar um pouquinho do social, da parte social com Levi-Vygotsky. A premissa central é que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, pensamento, linguagem, memória, voluntária, atenção voluntária, vontade, não é um processo puramente biológico ou natural. Então, Levi-Vygotsky vai questionar aquela ideia do inatismo, né, de que a pessoa nasce já sabendo das coisas. Mas ele vai pensar em uma ideia voltada para o social. Ele vai aprender a partir do social. O desenvolvimento vem por meio do social. A aprendizagem vem por meio do contato com o outro, né? O outro vai ensinar. Por isso que a gente tem essa teoria que é bem importante também para a nossa prova, que é chamada de zona de desenvolvimento proximal, que é aquela zona em que o aluno aprende, né, com a ajuda de outro, né? E essa abordagem vem entre o desenvolvimento real, que é o que o aluno já sabe, consegue fazer sozinho, e entre aqui o desenvolvimento potencial, que é o que o aluno consegue fazer com a ajuda, né, de alguém mais experiente. E o professor faz esse papel aqui. Não só o professor, como também um familiar, fora da escola, né, um familiar, um colega, também faz essa relação aqui. E aqui eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, que vai ser, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver. É um intervalo em que o aprendizado significativo ocorre. Não é nem o que o aluno já sabe, nem é o que está muito além de sua capacidade mesmo com a ajuda. É o que
está no limite de suas capacidades e que pode ser alcançado com mediação. Então, mediação é a base aqui. O professor é um mediador. Ele vai mediar o aluno dentro de um processo, de um aprendizado que ele não sabe, para um aprendizado que ele vai começar a saber e vai começar a fazer sozinho. Então, essa mediação é muito importante, esse contato social é muito importante. Então, ele não parte desse processo biológico, puramente biológico, do inatismo, por exemplo, mas sim, ele vem para uma cultura socialmente mediada. Então, o aluno ele aprende com aquela mediação com o outro que já sabe sobre aquele assunto e que vai ensinar esse aluno. Então, essa é a teoria de Levi-Vygotsky. Agora, vamos para mais um pressuposto teórico, que é o currículo integrado, que também é um modelo de currículo para a educação básica do DF. A gente já viu que o Distrito Federal ele não se baseia naquele currículo coleção que é pressuposto, que é fragmentado, que é cada disciplina no seu momento. Não, ele vai partir de um currículo integrado, todo mundo atuando junto. Então, o que é esse currículo integrado, que é um dos nossos pressupostos? O objetivo principal é que os diferentes conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos, históricos, tecnológicos dialoguem entre si. As disciplinas não são vistas como compartimentos estanques, mas como lentes diferentes para compreender uma mesma realidade complexa. Então, aquela ideia, né, de utopia, aquela ideia do multi, né, várias pessoas, várias disciplinas atuando junto, que é o interdisciplinar, e futuramente o transdisciplinar, que é aquele saber novo, né, que a gente constrói juntando todas as disciplinas que perdem a identidade dentro desse saber novo. Todas as disciplinas atuando juntas em prol de um saber. Ok? Então, é todo mundo junto aqui, né? Nada fragmentado. Busca-se uma totalidade da realidade, ou seja, uma compreensão mais holística. Holística quer dizer o todo, não um fragmentado, e menos fragmentada do mundo. A aprendizagem é conectada à realidade dos estudantes, à sua comunidade e ao mundo em que vivem. Então, é aquela ideia, né? Eu trouxe essa ideia aqui lá na aula de educação ambiental, porque a educação ambiental ela tem que ser vista como uma perspectiva interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Aí eu trouxe a diferença de interdisciplinar, se você quiser, tem a aula aqui no nosso canal. Tem a ideia da interdisciplinar, da transdisciplinar e da multidisciplinar. Na multidisciplinar, as disciplinas elas estão falando sobre o mesmo tema, mas elas não dialogam. Na interdisciplinar, as disciplinas também estão falando de um mesmo tema, mas elas passam a dialogar entre elas. Mas na interdisciplinar, ainda não tem uma perda da identidade. Todas as disciplinas atuam juntas, mas sem perder a sua identidade. Agora, na utopia, né, na transdisciplinar, todas as disciplinas, né, elas estão juntas, elas perdem a sua identidade. Elas estão aqui em busca de um saber novo. Então, todas as disciplinas articulando-se juntas. Os conhecimentos não são apresentados de forma abstrata, mas ganham sentido e significado. Então, se eu ensino, o que o aluno aprendeu lá em matemática, em português, ele consegue observar dentro da prática social dele, ele consegue ver sentido naquilo, a gente está aqui dentro de um currículo integrado, de um currículo que se baseia em várias disciplinas e transforma o aluno e que vá para a sua realidade social e consiga enxergar aquele conhecimento, o porquê daquele conhecimento dentro da realidade social. Então, ao serem relacionados com problemas reais, com situações do cotidiano e experiências dos alunos, isso contribui para uma compreensão crítica da realidade. Então, o indivíduo ele vai para a sua realidade social e vai criticar aquele ambiente porque ele aprendeu na escola, por meio de saberes sistematizados, que é de uma forma diferente, que ele aprendeu por meio de várias disciplinas que se articulam, que têm significado fora da escola. Não é aquela coisa fragmentada, só para cumprir o que está dentro do currículo. Então, essa é a educação, esse é o currículo integrado, né, que vem contra o currículo coleção, que é o currículo fragmentado. E, por último, aqui, dentro da nossa abordagem, dentro do nosso currículo em movimento, desses pressupostos teóricos que eu apresentei aqui, eu tenho agora a avaliação. Como é dada essa avaliação em e para as aprendizagens, que é a avaliação que foi eleita para o nosso currículo aqui dentro do Distrito Federal. Vamos aqui, a avaliação para as aprendizagens, e a gente tem eleita a avaliação formativa, né? A avaliação é vista como uma ferramenta de diagnóstico e de regulação do processo de ensino-aprendizagem. Não se trata apenas de coletar dados ou medir, como é aquela avaliação somativa, né?
o que o aluno sabe em determinado ponto, mas de se comprometer com o processo. Então, na avaliação formativa, a gente vai avaliar durante todo o processo de ensino-aprendizagem, não somente durante um momento, né? Vou passar todo o conteúdo durante o bimestre, no final do bimestre eu vou aplicar uma prova. Não, eu vou avaliar durante todo o processo, né? E vou avaliar de diferentes maneiras, não só por uma prova. O aluno pode ter, né, habilidades com outras maneiras, como trabalho apresentado, seminário e tudo mais. Então, em vez de uma nota final, a avaliação para as aprendizagens prioriza o feedback detalhado e qualitativo. Então, vai buscar também escutar o aluno para ver onde está ali, onde está o melhor interesse do aluno, a melhor avaliação para esse aluno. Esse feedback deve informar ao aluno o que ele fez, onde errou e o mais importante, como pode melhorar, quais são os próximos passos para o seu aprendizado. Para o professor, o feedback dos alunos, através de avaliações, informa sobre. Então, para o professor, é por meio da avaliação. O aluno não alcançou esse resultado, então eu vou melhorar em alguns pontos. É aquela busca constante por tornar o aluno como centro daquele processo, né? E desenvolvê-lo ao longo do processo e não simplesmente aplicando uma prova no final do aprendizado. Então, para o professor, o feedback dos alunos através de avaliações informa sobre a eficácia das suas estratégias de ensino, permitindo que ele ajuste sua prática pedagógica. Então, são os dois aqui se articulando juntos. Não é o professor que tem um saber todo, né? E o aluno tem que transferir esse saber para o aluno. Não, os dois estão aprendendo juntos aqui. O aluno é o centro do processo, então o professor vai se adaptar àquele processo, vai se adaptar àquela forma do aluno de aprender. Então, essa é a avaliação para as aprendizagens. O nosso último, eu trouxe aqui, o nosso último pressuposto teórico, a gente já viu vários pressupostos aqui que articulam e baseiam o nosso currículo em movimento, que é o currículo aqui eleito para a rede de ensino do Distrito Federal. Vamos ver mais um pouquinho aqui sobre o currículo, sobre nossa avaliação para aprendizagens e para as aprendizagens. O diagnóstico inicial e contínuo, avaliação diagnóstica e formativa, aquela avaliação que a gente aplica no começo, e a avaliação formativa que é durante todo o processo. No início do ano, ciclo, os professores realizam atividades, avaliações diagnósticas para identificar o nível de conhecimento e as lacunas dos alunos. Isso serve para planejar o ensino, para partir de onde os alunos sabem. Lembra lá da ideia de Demerval Sabiani? Eu vou partir da prática social do aluno, do que o aluno sabe, né? E a partir dali eu vou começar o meu processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do processo, a avaliação para as aprendizagens é constante. Os professores observam o desempenho dos estudantes, dos alunos, em atividades diárias, trabalhos, projetos, pequenas verificações. O objetivo é mapear o que o aluno aprendeu e o que está aprendendo e o que ainda precisa de apoio. Então, é aquela ideia de não aplicar uma prova, somente uma prova no final do processo e dar 10 pontos para aquela prova. Não, é avaliar, ter várias verificações durante todo o bimestre e aplicar várias alternativas para que o aluno possa alcançar aquela nota, possa se desenvolver durante o processo e não só no final dele. Registro. É crucial para que haja um sistema de registros claros do desempenho do aluno, não apenas notas, mas descrições qualitativas de suas dificuldades e avanços em relação aos objetivos de aprendizagem. Então, aquela ideia, né? É o qualitativo sobre o quantitativo, em detrimento do quantitativo. Não é pensar nas notas, mas sim na qualidade, o que o aluno apresenta como qualidade. Aí, aqui, eu trouxe a progressão continuada, que também é um instrumento baseado nessa avaliação para as aprendizagens, que eu não vou me pautar em um ano só para aquele aluno conseguir, né, almejar o resultado, mas eu vou me pautar em um ciclo, né, de aprendizagem, né? Então, é um modelo de organização escolar que visa evitar a reprovação e a evasão, organizando o aprendizado em ciclos mais longos do que o ano letivo tradicional. Beleza? Agora sim, vamos resolver algumas questões. Trouxe aqui 10 questões para a gente resolver sobre o assunto que a gente acabou de ver, currículo em movimento, que pode ser um assunto que havia ser cobrado na sua prova. Vamos lá? O documento adota a concepção de educação integral, sim. O que se resume ao aumento da carga horária, se limita ao aumento da carga horária, e da permanência dos estudantes na escola com o objetivo de ocupar
tempo ocioso e prevenir a exposição às ruas? Na verdade, não, né? A gente já viu que educação em tempo integral é diferente de educação em tempo integral. A educação em tempo integral, que é aquele tempo ampliado do aluno na escola, no espaço escolar, pode favorecer para uma educação integral, mas não é só isso. A educação integral não se limita apenas ao tempo. Então, errado para essa questão. Errado aqui o nosso comentário. A concepção de educação integral, conforme o documento, conforme o nosso currículo em movimento, é um resgate da própria história de Brasília e dos ideais de Anísio Teixeira, que visa o desenvolvimento integral do ser humano em todas as suas dimensões. Lembra que a gente falou da dimensão afetiva, cognitiva, social, psicomotora, e não apenas do aumento da carga horária para ocupar tempo ocioso. Então, errado para a nossa primeira questão. Questão 2. A pedagogia histórico-crítica, que é a de Demerval Saviani, né, é um dos fundamentos do currículo, do nosso currículo em movimento, realmente. Entende a prática social como ponto de partida para a construção do conhecimento, sendo o trabalho pedagógico concebido a partir da articulação dialética de saberes de senso comum, escolares e científico. Exatamente isso, né? A gente viu lá na nossa base teórico-metodológica que o nosso currículo em movimento se baseia na teoria histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural de respectivamente, Demerval Saviani e de Levi Vygotsky. Então, é exatamente isso daqui, né? A gente vai partir do ponto de prática social do aluno e vai voltar para o mesmo ponto, prática social do aluno. Então, certo para essa questão. O documento afirma que a pedagogia histórico-crítica considera a prática social como ponto de partida. Exatamente isso. Para a construção do conhecimento, trabalhando de forma dialética, os saberes do senso comum, escolares, culturais e científicos. Exatamente isso, questão 2, certa. Vamos lá, questão 3. Segundo o documento, o nosso currículo em movimento, a avaliação formativa, que é a nossa avaliação, a nossa eleita processo de avaliação aqui da rede de ensino do DF, é utilizada com a intenção de classificar e punir. Classificar e punir, essa que é a avaliação somativa, que é aquela própria do ensino da pedagogia tradicional, né? Não é o nosso caso aqui. Por meio de notas de desempenho, uma vez que o medo da reprovação os incentiva a estudar mais, na verdade, não. Errado para essa questão. Na verdade, o intuito da Secretaria de Educação do Distrito Federal é adotar pedagogia formativa, que é exatamente essa daqui, mas as características não estão de acordo. A pedagogia formativa tem um intuito, a intenção de incluir e manter todos aprendendo, com o propósito, né, de auxiliar e não de punir. Por isso, ela se pauta, né, em avaliações ao longo do processo e não somente no final, que é o caso da pedagogia somativa, da avaliação somativa. O documento desmistifica a ideia de que o medo de reprovação é um fator positivo de aprendizagem, até porque a gente tem a progressão continuada, que é aquele ensino em ciclos, né? O aluno tem mais de um ano letivo para, né, para ser promovido em uma etapa série no processo de ensino-aprendizagem. Então, errado para a nossa terceira questão. Questão 4. O currículo do Distrito Federal adota um modelo de currículo coleção. Não. A gente viu que esse currículo em coleção é aquele fragmentado, que não visa, não parte da prática social do aluno. E é contra isso daqui. Na verdade, nosso currículo é um currículo integrado, que tem como objetivo características de fragmentação e descontextualização dos conteúdos, o que impede a relação necessária com a realidade. Errado? Na verdade, o que está errado nessa questão é esse daqui, ó. A secretaria adota esse currículo? Não. Todo o resto está certo, porque realmente esse modelo é exatamente isso daqui. É fragmentação, é descontextualização. Então, questão 4, errado, porque o currículo no DF não é esse, e sim é o currículo integrado. Então, errado para a nossa questão 4.
Agora o comentário. O documento Currículo em Movimento afirma que o currículo do DF busca a superação do currículo coleção e propõe um currículo integrado, que é um dos nossos pressupostos teóricos, que tem como objetivo a integração dos conteúdos e sua relação com a realidade, aquela ideia do interdisciplinar, de todas as disciplinas atuando juntas para uma realidade, para a construção de um indivíduo que volte para a realidade e veja sentido no que ele aprende na escola. Questão 5. A diversidade no documento é entendida de forma restrita, sendo limitada a aspectos étnicos, raciais e de gênero, sem considerar outros grupos sociais historicamente excluídos. A gente já viu que nada nosso vai ser limitado, vai ser restrito, é tudo amplo, é tudo diverso. A gente viu isso lá na teoria pós-crítica, a gente viu isso na teoria do currículo integrado, a gente viu isso nos eixos transversais. Então todos os pressupostos se alinham para uma diversidade, né? A gente vai pensar num todo, e não só numa coisa fragmentada e separada. Então, errado para essa questão. Restrito não. O currículo em movimento conceitua diversidade de maneira multifacetada, incluindo, além do gênero e etnia, outras diferenças como intelectualidade, orientação sexual, pertencimento, personalidade, cultura e classe social. Por isso, errado para a nossa questão 5. Vamos à questão 6. O conceito de cidadania planetária, que a gente viu lá no nosso eixo transversal de educação para a sustentabilidade, presente numa educação para a sustentabilidade, baseia-se na ideia de que as ações locais não afetam o ambiente global e que a responsabilidade pela preservação é restrita a cada nação. Na verdade, não. A gente viu que a gente vai se basear na ideia de que o local afeta, sim, o global, e por isso que as nossas ações diárias devem ser observadas. Logo, errado para a nossa questão 6. Comentário é: associa que o documento, nosso currículo em movimento, associa que a cidadania planetária é uma responsabilidade global, é uma ética que ultrapassa fronteiras, né? Ela destaca que as ações locais podem gerar efeitos globais, assim como os riscos são globais e as soluções estão nas atitudes individuais e locais. Então, cada atitude que a gente tem vai influenciar, sim, no global. 7. A proposta curricular do DF, ao eleger os eixos transversais, que foi o que a gente já viu aqui, ignora as narrativas historicamente excluídas, ignora as narrativas excluídas nos currículos escolares, como os negros, indígenas, reforçando a hegemonia. Aí agora eu vou trazer a ideia de hegemonia de determinados conhecimentos. Na verdade, não. A gente vai contra a hegemonia. A gente, como eu disse para vocês, se tratando de currículo em movimento na sua prova, é sempre diverso, é sempre geral, é sempre integral, todo mundo junto. Então não existe essa ideia de exclusão, né? Tanto lá nos nossos eixos transversais, como também no nosso currículo, no nosso currículo integrado e na nossa teoria pós-crítica. A gente vai observar essas diferenças. Então, o currículo, né, o nosso currículo, ele vai eleger eixos transversais que buscam implementar narrativas historicamente negligenciadas. Então, é aquela ideia do currículo pós-crítico. É pensar nessas diferenças e em como elas se conceberam ao longo do tempo. Romper com a hegemonia de determinados conhecimentos. Apareceu essa palavra hegemonia voltada para o currículo em movimento do DF, está errado. Olha aqui o significado de hegemonia. É supremacia, é manter o rico e o pobre. É influência predominantemente exercida pela cidade, povo, país. Então, hegemonia é a supremacia. É o poder, né? É o mais alto, a classe mais alta contra a classe mais baixa. E não é isso que a gente quer. Questão 8. O documento de currículo em movimento da educação básica é considerado um instrumento neutro? Não. Desde o começo da nossa aula que a gente vem falando que esse currículo não é neutro. Na verdade, ele tem uma intencionalidade. Desvinculado de concepções de homem e de mundo e sem intencionalidade política, na verdade, não. É tudo o contrário disso daqui. A gente já viu que há uma intencionalidade, sim. Nós viemos aqui para partir da prática social do aluno e voltar para a prática social do aluno por meio da teoria crítica, teoria pós-crítica, da educação, do currículo integrado, da educação integral do indivíduo como um todo. Então, não existe essa ideia de neutra aqui, não. Errado.
O documento afirma que o currículo não é neutro e que possui intrinsecamente uma intencionalidade. Exatamente. Ele é comprometido como um instrumento histórico, político, pedagógico e cultural em um campo de embate e de disputas por modos de vida. Então, essa é a ideia do nosso currículo aqui da educação básica. Vamos mais uma. O princípio da interdisciplinaridade, que a gente viu lá dentro da nossa educação integral, adotado pelo currículo, se dá pela abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas componentes curriculares e busca da superação da fragmentação do conhecimento. É exatamente isso, né? A gente viu lá dentre os princípios de educação integral, a gente tem a ideia do interdisciplinar, que é várias disciplinas, né, sem perder a sua identidade, atuando em prol de um mesmo conteúdo, atuando em prol de um mesmo assunto, né? Isso favorece, né, com que o aluno volte para a sua realidade e perceba a intenção e perceba, né, que tudo aquilo que ele aprendeu na escola faz sentido na sua prática social. Então, certo para essa questão. Sim, há essa ideia de interdisciplinar. Então, a interdisciplinaridade é como uma abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas, com o objetivo de superar a fragmentação. Matemática ensina só uma coisa, português ensina só uma coisa, não é isso. E a fragmentação do conhecimento e do pensamento, certinho? Vamos para a nossa última questão de hoje. Já peço para vocês curtirem, se vocês gostaram do conteúdo, curtam o meu vídeo para que eu consiga ainda trazer conteúdos gratuitos para vocês. Comentem aí qual é o outro assunto importante para a sua prova que eu possa falar aqui com vocês, que vai ser um prazer, tá? Eu sempre vou trazer teorias, mais exercícios, e a gente pode aqui aprender juntos. Vamos lá, nossa questão 10. A flexibilidade curricular é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, considerando os conhecimentos prévios dos estudantes e permitindo a atualização e a diversificação das formas de produção do conhecimento. Exatamente isso, né? Essa ideia da flexibilidade curricular. É um currículo integrado, é aquela ideia também da avaliação para as aprendizagens. O professor também aprende e vai desenvolver a sua prática pedagógica junto. Então, o Currículo em Movimento afirma que a flexibilidade curricular é viabilizada pelas práticas pedagógicas, considerando os conhecimentos prévios dos estudantes, né, que é aquela ideia de vir da realidade da prática social de Demerval Saviani e voltar para a prática social dos estudantes para ressignificar saberes e construir novos conhecimentos e que ela dá abertura para atualização e diversificação de formas de produção dos conhecimentos. Exatamente isso. É o professor e o aluno aprendendo juntos. Ninguém aqui está impondo saberes, né? O professor não é o centro do processo, e sim o aluno. Prontinho. Muito obrigada pela presença de vocês. Amei a aula de hoje. Peço para que vocês me acompanhem nas redes sociais. Lá eu posto várias dicas sobre concursos. Aguardo vocês. Até uma próxima. Tchau, tchau.